Bom dia! Boa segunda-feira. Como é que você está? Nossa Senhora, a segunda-feira a gente já começa com o cabelo todo assim. Segunda-feira, dia 13/10. Faz tempo que eu não faço live diretão aqui no TikTok. Mas hoje é um dia especial. Por quê, Anny? Pra mim é um dia especial. Não sei se pra você. Mas hoje Plutão fica em movimento direto. E aí é legal que os vídeos lá da plataforma vizinha, a galera fica empavoroso, né? Por conta de alguns movimentos. Mas com razão, tá? Aí o que acontece? Todo dia de manhã eu faço estudo dos trânsitos pra mim. O que acontece? O que vai acontecer pra mim? Né? O que eu posso esperar? Tomar mais consciência acerca desses movimentos. Tudo aquilo que a gente tem consciência, não é que a gente tem controle, mas fica mais fácil aceitar, fica mais fácil ser adaptável, fica mais fácil ser flexível, fica mais fácil lidar com aquilo. Aí, o posicionamento, por exemplo, de Plutão direto hoje, ele tem muito a ver com a história da borboleta, com a metamorfose que a borboleta faz. Então, o que acontece na metamorfose da borboleta? Ela chega um momento... Peraí. Chega um momento que a borboleta, a lagarta da borboleta, ela começa a comer e fica muito gordinha. E ela entende que se ela continuar comendo daquele jeito, ela vai explodir. É isso que acontece com a borboleta. A lagarta da borboleta, ela não sabe que ela é uma borboleta. Simples assim. Não sabe, né? E aí, chega um momento que ela sente vontade de se interiorizar, que é a mutação dentro da borboleta, dentro da lagarta, começando a pulsar. Então, como a borboleta já mora dentro da lagarta, a mutação... Tô com panela no fogo. A mutação, ela começa a sinalizar. Para que a mutação aconteça dentro da borboleta, precisa se bater na borda da limitação. Isso acontece em processos de equidise, por exemplo, de insetos também. O inseto, ele troca a carapaça, né? Todos os animais que trocam de pele ou trocam de carapaça, eles sentem que ali já não pode ter mais crescimento. E que ou eles vão precisar passar por um momento de dissolução e vulnerabilidade, que é o amolecimento daqueles limites, daquela velha pele. E nesse amolecimento da velha pele, eles se permitem serem vulneráveis. Então, todo animal que se coloca como vulnerável em processo de mudança de paradigma e de realidade, inclusive a consciência do ser humano, a gente se coloca em período de vulnerabilidade. Não tem como você construir uma nova realidade, você construir uma nova pele, uma nova carapaça, você virar de borboleta para... Bom dia! Virar de borboleta de lagarta para borboleta, se você não se colocar no estado vulnerável e ter confiança na vida. Imagina, gente, a lagarta da borboleta é tão bonitinha porque ela se fixa em lugares que você fica, meu Deus do céu, é uma confiança absurda na própria vida de que o vento não vai derrubar, o bicho não vai comer, alguém não vai comer. Ela simplesmente entra em processo de metamorfose numa confiança de que é o processo que eu preciso fazer. E os animais que fazem aquela equidise também. A aranha, a cigarra, a cobra e alguns outros que agora, se eu ficar o dia inteiro falando dos insetos que trocam de pele, meu Deus, a gente não sai daqui. E é isso que vem acontecendo nos últimos meses, tanto a nível individual,
quanto a nível coletivo. O nosso coletivo, ele bateu na borda da forma. E a rigidez da forma não é ruim. Gente, quando tem um limite, quando tem forma, quando tem limitação, não é ruim. Se a gente não tivesse limitação, nós não estaríamos usando um corpo físico onde limita a nossa consciência para que a gente se autotestemunhe. Como é que vocês queriam ser uma forma fluida, sutil? Como é que vocês queriam... Bom dia, obrigada pelo presente. Vou baixar o fogo aqui, senão vai... Como é que vocês queriam fazer autotestemunho no planeta Terra sendo uma alma que não está dentro de um corpo físico? Então, o nosso corpo físico já é uma limitação. Então, limitações não é ruim. Quando você se depara com uma limitação física, uma limitação financeira, uma limitação de consciência, uma limitação de comunicação, uma limitação de criatividade, qualquer tipo de limitação. Aquela limitação, assim como no processo da borboleta, só está te mostrando que a mutação que existe dentro de você, ela está pulsando, querendo que você se volte para dentro. Você vai precisar passar por esse processo de dissolução e amolecimento dessa limitação. Não dá para ficar tão rígido. Então, em algum lugar você está muito rígido. Em alguma área da sua vida você fica muito rígido. O coletivo está muito rígido. As nossas estruturas se tornaram tão rígidas que a gente não tem como fazer inovação. Essa semana eu vou pegar o meu certificado de graduação. E eu me graduei em gestão de inovação. Existe um lugar em que detesta inovação, que se chama máquina pública. Inclusive, eu admiro muito os meus colegas que estão estudando inovação dentro da gestão pública. Porque alguma coisa, eu fico até com medo. Porque o próprio sistema, toda a máquina pública, não dá brecha para inovação. Porque a inovação faz o quê? Eficiência. E quando se coloca eficiência na máquina pública, a galera sai perdendo, né? Não tem mais como desviar, né? A gente não vai ter mais tanto concurso, não vai ter um monte de gente... Tem funcionário público bom? Gente, eu conheço funcionários públicos maravilhosos, mas eu conheço funcionário público assim, ó. Que não dá pra falar mal, né? Senão é preso. Pior é aquilo que a gente enxerga e não pode falar aquilo que a gente está enxergando. Então, Plutão direto, né, no dia de hoje, o que ele vai fazer? Nos últimos meses, é como se a gente estivesse cavocando dentro da gente e dentro do coletivo. O coletivo está cavocando, está ficando claro, ficou claro as nossas sombras. Que sombra? Aonde tem rigidez demais. Aonde os limites ficaram tão rígidos, as estruturas ficaram tão rígidas, que não existe a porta para inovação ou por uma mutação. Mutações não são ruins nesse contexto, porque é só através de uma pequena mutação que se abre essa inovação. Se a gente deixa uma estrutura muito rígida, ela vai colapsar, que é o que está acontecendo com os nossos sistemas. E não estou falando só de funcionamento, funcionalismo público, mas eu estou falando de todas as nossas instituições. Tudo aquilo que foi institucionalizado está muito rígido, está muito... E tudo que é muito rígido, a própria vida precisa quebrar para que exista uma porta para a inovação. Sem inovação, gente, a gente não estaria aqui. E a gente está em escalada exponencial, né? Está exponencial em direção à inovação, por conta de um posicionamento que a gente fala que é Urano em Gêmeos, que logo, né, ele vai dar um assim. Mas o que o Plutão tá fazendo? Ele tá mostrando onde nos últimos tempos você ficou muito assim, certo? Ou aonde você precisava ter limites mais rígidos e mais firmes. Uma linha tênue, né? É a dancinha do caminho do meio. Ou tinha lugares em que você tava muito assim, ou lugares em que precisava de limites. Precisava de estrutura, precisava ser mais firme, ainda assim, deixando um espacinho ali para adaptação e flexibilidade.
certo? A partir de hoje, o que começa a acontecer? As suas percepções, a sua consciência, aquilo que veio do subconsciente, aquilo que ressurgiu das sombras, aquilo que veio de fantasma lá, que você falou, meu Deus do céu, ferrou. Agora vai começar a materializar. Então, esses limites muito rígidos, ou a falta deles, vai começar a materializar na nossa vida. Porque é assim que Plutão funciona. Qualquer retrogradação, na verdade. Como a gente faz um vai e volta arquetípico, porque o planeta não anda para trás, mas a nossa visão daqui para lá, arquetipicamente, é a gente enxergando uma energia que vai, daí depois ela resolve caminhar um pouquinho para trás, e depois ela vai para frente de novo. Então, arquetipicamente, a gente tava indo, sentido direto, e de repente a gente falou, putz, vai precisar fazer revisão. Não, vamos parar aqui, porque se continuar indo pra frente do jeito que tava, vai dar ruim. Por isso que todo planeta retrograda. É uma oportunidade enorme, consciencialmente falando pro ser humano. Aí a retrogradação fala, não, vai pra dentro, vai pro subconsciente, deixa morrer o que precisa morrer, transforma o que precisa transformar, constrói coisas novas a partir daquilo que dá para aproveitar, coisa que não dá para aproveitar, já descarta. Aonde você não tinha limite, começa a colocar limite, porque senão não vai dar muito certo nos próximos anos. Então a gente veio tomando essa consciência. A partir de hoje materializa. Ou a transformação, você já renascido, estamos falando de Plutão, ou você literalmente fazendo o processo de morte simbólica. Ou você já morreu simbolicamente e vai renascer, ou termina o processo. Coletivamente falando, o que vocês acham que vai acontecer? Eu tô mais pensando no coletivo do que no meu pessoal, pra vocês terem noção. Porque o trem tá doido, né? Tem umas coisas assim que acontece que é visível que é mais ou menos sobre isso. Por exemplo, as MPs de criptomoeda. Parecia que ia vir uma coisa muito rígida e de repente, opa, peraí, não. Dá pra estender até ano que vem. Não, dá pra abrir mão de tal coisa. Principalmente financeiramente falando. O que vai acontecer aqui você vai ter a consciência de que a limitação que antes te oprimia, o sentimento de que você está sendo oprimido pela limitação. Qualquer limitação. Por exemplo, tem muitas leis que nos limitam. O que acontece quando a pessoa não aceita que a lei limita? Vira o Che Guevara, né? O rebelde sem causa. Anne, mas tem muitas leis que realmente só serve para travancar. Concordo, mas combater a limitação não faz sentido. A gente deveria estar usando a limitação para inovar. Ou seja, se aqui existe uma barreira, se aqui existe uma limitação, do outro lado a gente faz disso um obstáculo a ser contornado através da inovação. Agora o brasileiro faz o quê? Jeitinho brasileiro. Vocês já viram que o brasileiro é o ser mais criativo do mundo? Só que para coisa ruim. Vocês não viram o negócio do álcool? Deu M? Deu. Concordo. Mas olha a sagacidade das pessoas. Olha é só porque utiliza pra fazer coisa errada, como diz meu pai, né? O diabo ensina a fazer a panela, mas não a tampa. Se a gente pegasse toda essa sagacidade, toda essa capacidade de jeitinho brasileiro, que é pura inovação, ao invés de a gente aplicar para coisa ruim, a gente aplicar para coisa nova, o Brasil seria país de primeiro mundo faz tempo. Só que a gente aplica esse jeitinho brasileiro que a gente tem, que é um benefício da miscigenação genética que a gente tem. Imagina, a gente carrega... O Brasil é o país mais miscigenado no mundo. No nosso sangue tem o melhor de todos os nossos ancestrais. De todos os perrengues que eles passaram e de todas as coisas boas que eles também passaram, eles deixaram pra gente. Então, se no meu sangue tem uma mistura muito grande de perrengue
que os meus ancestrais passaram, mas que também as soluções que eles também trouxeram. Eu sou um baú de tesouro andando sobre duas perninhas, aonde eu tenho uma capacidade inovativa enorme. Ai, Anne, eu não tenho toda essa capacidade. Não tô falando. É genético, tá no teu sangue. O Brasil é o maior país de miscigenado do mundo. Se a gente usasse toda essa nossa capacidade de cocriação, de inovação para coisas boas, as nossas gambiarra, meu pai fala que não é para falar gambiarra, é para falar ajuste técnico. Todos os nossos ajustes técnicos, tá? Se não dá aqui, putz, vamos contornar, vamos fazer disso um obstáculo. E o obstáculo é trampolim. O Brasil ele é um celeiro de inovação, por quê? Porque a nossa carga de imposto é muito grande e porque é um dos países mais corruptos que tem. Infelizmente, o brasileiro ele tem incentivado a sua inovação a partir da corrupção para fugir, para dar um jeito, porque a gente não aguenta mais. Isso é palavra de um professor lá do... Eu assisti uma palestra de um professor inglês do MIT, né, do MIT, lá dos Estados Unidos, e ele falou isso. Ele reconhece, ele falou, o povo brasileiro é o país, é o lugar, o celeiro de inovação e de startup. Só que, infelizmente, o que incentiva o brasileiro a ser inovativo dessa forma é corrupção e carga tributária. Então, imagina. Então, a partir de hoje, a limitação que antes te oprimia, agora é um contorno para sua própria liberdade. Você precisa perceber qual é a sua limitação. Se a borboleta não percebe qual é a limitação dela, ela morre. De qualquer forma. Ou ela explode, porque imagina uma lagarta gorda, ela nunca mais vai parar de comer. Então, a limitação dela é falar, não dá mais para me comer. Vamos parar de comer. E a mutação fazendo assim dentro dela. Ela não sabe o que ela vai virar. Ela só conhece uma realidade, que é a vista do chão. Depois ela vai conhecer outra realidade, que é a vista de cima. Ela vai falar, putz, dentro de mim sempre teve uma borboleta. Mas eu precisei viver a limitação, a vulnerabilidade, o dissolver dos meus limites, me tornar flexível e adaptável, para que houvesse a mutação dentro de mim e a partir dela uma inovação de novo, ou seja, uma nova realidade. Vamos aplaudir o importante da carnaval. Pois é. Carnaval de rua, gente, eu nunca eu já fui embalada na vida, mas carnaval de rua, cara. Hoje eu fico pensando assim, meu Deus, 5 horas, 6 horas da minha vida. Cara, em 6 horas eu leio, dependendo do tamanho do livro, eu leio 2 livros. Não desce mais. Não desce mais. E acreditem que essa percepção o povo brasileiro precisa ter sozinho. A gente vai precisar puxar a corda até arrebentar para que as pessoas percebam, tipo, bah, que merda que tá acontecendo aqui. A percepção de limitação. Imagina, vamos lá, vamos transcender o negócio. A percepção que a sua alma tem de limitação. Imagina, a sua alma é livre, ela já conhece a paz, já conhece a liberdade, nós já viemos desse lugar. Nós já viemos da paz e da liberdade, enquanto espírito e alma sutil. Aí, a gente resolveu fazer o quê? Vamos lá se autotestemunhar. Vamos lá descobrir o que significa limitação. Porque se eu não conheço limitação, eu só sei o que é liberdade, em algum momento eu vou viver o contraste. Para saber que eu estou na paz, eu preciso primeiro viver o conflito. Para que eu saiba que eu vivia na liberdade, primeiro eu preciso experimentar o que é o confinamento dentro de um corpo físico. Vocês sabiam que tem gente que não percebe, mas tem muita alminha e espírito por aí andando na Terra, que a maioria dos BO que ela vive na vida é simplesmente porque sutilmente ela ainda não aceitou que tá num corpo físico. Bom dia, Rodrigo. Gostei de você. Que bom.
Tem gente que não aceitou ainda que tá num corpo físico. Não aceitou. Não aceito que tô encarnado. Não, eu não escolhi nascer. Não aceito que eu tô no corpo físico. É uma consciência exprimida dentro de um corpo físico. Daí a gente tem que, desde o começo, imagina. A gente é codependente, daí a gente cresce, é bebê, aprende a comer, aprende a falar, aprende a se comunicar. Olha o tamanho do processo que a gente passa, cheio de limitação. E a cada transcendência de uma limitação, vem uma inovação, vem uma nova realidade. Aí acontece alguma coisa entre a juventude e o adulto ali, é que o negócio embola. Não sei o que rola. Que a gente esquece de inovar. A gente prefere daí ficar dentro daquele limite, dentro daquele paradigma e pronto, acabou e vou morrer aqui. Bom dia. A limitação que antes me oprimia, agora é o contorno da minha liberdade. Plutão direto, que é o que sobre isso que eu tô falando, ele vai materializar a consciência dos limites. Então, nos últimos meses, você tomou consciência do limite. É um processo, gente. A gente primeiro toma consciência de alguma coisa. E tem gente que fala, não, eu tenho consciência, mas eu vou negar. Negar que você tem consciência. Negação, colocou foco, expandiu. Tem gente que, por exemplo, tem uma limitação financeira, mas nega. Não quer olhar para as dívidas. Não quero olhar. É muito número vermelho, é muita vergonha que eu vou sentir, olha. Cara, você tem consciência do bagulho e daí tá fazendo processo de negação. Não aceita. A não aceitação, que é a mesma coisa que negação, expande aquela realidade. E aquela realidade só se fortifica na sua frente. Daí você fica reclamando constantemente. Eu não aguento mais gente reclamando. Materializar a consciência dos limites que foram expostos. Tem gente que tá vendo limite emocional, limite financeiro, limite físico, limite espiritual, a própria consciência, limitação de consciência, limitação de comunicação. Eu vi um monte de gente adoecer. Limitação de relacionamentos, limitação de contato, network, né, de rede, limitação de apoio, limitação na família, nos filhos, emprego, tudo. Depende de cada pessoa como que você viveu isso. Agora o desafio é não endurecer novamente. Você não precisa criar uma carapaça dura de novo. Não sei o que andou acontecendo na sua vida, mas nada foi feito para ter uma estrutura muito rígida. Nada. Lá em 2009, quando eu fiz biologia, gente, fazer biologia, tem gente que fala que os biólogos viram tudo bicho grilo, né? Biologia, gente, é pura tecnologia. Pura tecnologia. Tudo. A embriologia, a multiplicação celular, composição e complexidade de tecidos e órgãos, tudo é matemática, cara. É tecnologia pura. Geometria sagrada tá em tudo. É tudo matemática. Tudo matemática e tudo tecnologia ao mesmo tempo. Aí, quando a gente estuda a membrana celular, lembra da membraninha que vocês estudam, assim, em volta da célula vegetal, da célula animal? A membrana semipermeável, ela não pode nem ser 100% permeável e ela também não pode ser impermeável. Ou seja, ela precisa encontrar um meio termo. Aí, para quem tá mais fresco na memória, a gente estuda lá na biologia celular as formas de transporte entre a membrana. Vocês se lembram? Do transporte passivo e ativo? Dos canais? De que eles modificam a concentração entre o externo e o interno para que o transporte aconteça.
É a mesma coisa que acontece com a nossa consciência, ou com os nossos limites, com as nossas limitações. Se a gente mantém uma coisa muito dura, muito engessada, a vida vai nos obrigar a amolecer. Aí o ser humano fica choramingando as pitangas pelos cantos, aonde você ficou muito rígido e não estava permitindo que ocorresse inovações, aonde ocorresse mudança de realidade, aonde acontecesse brincadeiras. Flexibilidade, a vida é flexível e adaptável. Ou em lugares aonde você não tinha o mínimo de estrutura, não tinha um limite para que algo pudesse ser construído. Eu conheço gente que passou aí nos últimos 30 anos e que não aprendeu a dar limite. Não respeita os próprios limites e também não aprendeu a dar limite. Pessoas sofrendo com burnout, por exemplo, são pessoas que não aprenderam a se dar limite e, obviamente, são pessoas que não sabem dar limite aos outros. E aí, o que faz? Gente, toda limitação, ela, de alguma forma, a limitação saudável, ela vai estimular a sua criatividade. É para isso que ela existe. No meio lá do ocorrido lá no Rio Grande do Sul. Vocês se lembram das enchentes do Rio Grande do Sul? Aquilo ali foi uma aula de inovação. Porque a limitação fez com que as pessoas dessem um jeito. Não foi a água que parou as pessoas, não foi a falta de auxílio do governo, não foi a falta de auxílio do próprio exército, não foi a falta de auxílio, não sei, de fulano, de ciclano. As pessoas se juntaram, o coletivo se juntou e deram um jeito. As gambiarras, o jeitinho brasileiro, aquilo ali é inovação pura. Daquela tragédia ali, já saiu empresa, saiu startup, teve gente que engembrou bot, teve gente que deu um jeito. Toda limitação que a gente vive, ela é para estímulo da nossa criatividade. Não existe outra coisa a não ser isso. Ai, Anne, mas eu não vejo assim. Porque você tá focando no limite que a vida tá te dando. Ou no limite que você precisa dar. Bom dia, Débora. Como estamos? Então, de novo, vou ler a frasezinha para vocês escreverem, se vocês quiserem. A limitação que antes me oprimia, agora é o contorno da minha liberdade. Nós estamos sendo preparados, gente, para um grande ciclo a partir de 2027. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, se vocês acharam que esse ano foi doido, vocês apertem os cintos para 2026. Não é apocalíptico, mas o nível de mudança de energia das pessoas, da realidade, daquilo que está quebrando, daquilo que está se dissolvendo, a gente está vendo se dissolver igual a lagartinha dentro lá para virar a borboleta. A gente tá dentro do negócio. A gente tá vendo se dissolvendo mesmo. Tudo aquilo que estava muito rígido. E aí tudo que é dogma, tudo que é paradigma, tudo que é limitação muito rígida, tá gritando para sobreviver. Tá gritando, não, a gente vai continuar fazendo assim. Vai ser a pior coisa que existe. É as pessoas querendo manter muito rígido os limites. Ok, tem coisa boa aí que vocês falam, que vocês ensinam. Ok. Mas tem muita coisa que já não serve mais. E que se a gente continuar seguindo este padrão de consciência e pensamento, ferrou. A gente vai acabar mais cedo, exterminado, do que normalmente seria. A vida não vai deixar, gente.
tá bom? Deus não vai deixar, o Criador não vai deixar. A vida não vai deixar. Tem algo muito maior do que possa supor a nossa vã filosofia, chamado vida. Agora o desafio, então, é não endurecer novamente. Não dá mais para ficar muito rígido nos limites. Nós estamos falando de era de aquário. Conversa sobre limitação com o aquariano. O que acontece quando o aquariano bate muito forte no limite que está muito rígido? Ele chega com os 2 pés. Por isso que aquário é rebelde. Tenta colocar limite no aquariano. Não sei se vocês já se relacionaram com o aquariano. Tenta segurar. Tenta falar não. Você tem que ficar nessa consciência. Nesse modelo aqui. É um tiro no pé. Aonde você tem aquário, por exemplo, nos mapas, ali você não pode ser rígido. É um tiro no pé. Ou alguém te segurar. Então não precisa endurecer novamente, e sim usar o aprendizado para estruturar um novo ciclo de mutação. Mutações, elas sempre estiveram dentro da gente. Sempre estiveram dentro do ser humano. O ser humano, ele gosta de falar assim, não, foi alguma coisa de fora que criou a mutação. Não. Alguma coisa fora pode ter sido gatilho, mas a mutação sempre esteve dentro. Assim como a borboleta sempre está dentro da lagarta. Essa semana, uma criança de 8 anos, que é meu filho, vai fazer 8 anos, ele pegou uma sementinha de brinco de índio. É uma árvore. Bem bonitinha. Ela dá um círculozinho assim, quando ela seca as sementes, ela dá um círculozinho vermelho e os índios, principalmente aqui do oeste do Paraná, eles usam como decoração, porque eles deixam secando e aí eles penduram na orelha, quando eles fazem um buraco enorme na orelha, né? Eles penduram porque parece um brinco. A árvore se chama brinco de índio. E aí, quando ela abre, ela solta um monte de semente. Cada cachinho daquele ali deve ter umas 8, 9 sementes. Dependendo do tamanho, já vi até 15 sementes. Aí meu filho pegou uma sementinha e começou a espalhar pela rua. É isso que ele faz. Ele pega as que já estão prontas, né? Já estão abertas. Ele pega do pé, tira as sementes. E se a gente caminha na rua, ele vai tacando. Parece inseto dispersor, né? É meu filho. Aí teve... anteontem. Ou ontem. Não, no sábado. A gente foi a pé até aqui perto de casa pra brincar no parquinho, que era dia das crianças. E daí eles estavam promovendo uns negócios, brinquedo inflável e tal. Aí ele pegou a sementinha. Ele falou assim, mãe, você já percebeu que dentro dessa sementinha tem milhões de sementes? Cara, quer orgulho maior? Orgulho maior, eu fico boba, eu fico olhando assim, falei, gente. Eu falei, sim, filho, dentro dessa semente existem milhões de sementes. Uma criança de 8 anos, que adora matemática, que adora ver as coisas exponenciais. Dentro da semente, tem milhões de sementes, só que tem uma limitação ali. Daí eu perguntei pra ele, eu falei assim, filho, mas para essas outras sementes saírem de dentro dessa semente, o que vai acontecer? Ele falou, mamãe tem que plantar, a árvore tem que crescer, ela tem que comer, ela tem que ter um marido, porque ele não sabe das coisas, né? Daí ele fala, ter um marido ou ter uma marida, ou seja, fazer a fecundação, a troca. Aí tem que fazer a florzinha, aí tem que fazer as sementes. Eu falei, pois é, então essa é a limitação para que essas outras sementes saiam daí de dentro. Para que essa árvore prospere e multiplique, haja multiplicação, ela inevitavelmente vai passar por momentos de limitação. Aí ele fica pensando, aí eu bagulho mais na cabeça dele, né? E ele foi, cantandinho. Mas olha o tamanho da percepção de uma criança. E tem adulto que não... Tem adulto que nem ensinando. Peraí. Nem ensinando.
Então, a limitação que vocês estão vivendo, escrevam sobre ela. O que vocês perceberam que é uma limitação nos últimos... Pode colocar aí, 6 meses. Frouxo. Tem gente que tava sem limite, ou tava com limite muito forte, a respeito, por exemplo, de amor próprio, de amor incondicional sobre si mesmo. Eu sou uma dessas pessoas. Nos últimos 6 meses, que eu comecei a dizer não pros outros. Ah, mas por que não? Não preciso me justificar. Ai, mas você não era assim. Não gostou? Ai, porque você é isso, porque você... Eu falei, então, opinião é julgamento e julgamento é auto-julgamento. Você tá falando só sobre você. Eu comecei a colocar limite nas projeções. Eu comecei a colocar limite nas pessoas tendo comportamentos ruins e achando que só porque é família... Ah, tem sangue no meu sangue. Foda-se. Sangue no meu sangue até o pernilongo tem. Ou seja, em tudo que é lugar que existe pertencimento. O pertencimento burro, sabe? Não é o pertencimento bom. Daquela comunidade, daquela família que você realmente constrói e que tem trocas justas. Mas aquele pertencimento, não, porque é família, porque tá em tal livro escrito, que tem que honrar isso, que tem que honrar aquilo, e tem que aceitar, que tem que perdoar. Ok, mas o perdão não é pro outro, o perdão é pra mim. Pelo tempo que eu passei inocente demais, ingênuo demais, e agora eu faço escolhas mais conscientes. E se o outro quiser continuar nesse caminho, problema do outro. Isso é perdão. A aceitação, o perdão, não era pra mim. Não era pro outro, era pra mim. E aí a gente começa a colocar limite. Se não paga pensão, vai preso. Ah, mas é meu filho, você chama a polícia, que o caralho é 4, é meu filhinho. Tô nem aí. Tu defende o teu, eu tô defendendo o meu. Os narcisistas da vida vão pagar por aquilo que faz. Pessoas vitimistas nos últimos 6 meses. Ou elas começaram a ficar mais vitimistas ainda, se colocar mais ainda no lugar de oprimidas. Por quê? Porque a limitação, ela fortificou. Lembra que eu falei? A consciência acerca da limitação, ela foi aumentando. Então, nos últimos 6 meses, as pessoas que normalmente já se colocavam oprimidas por uma limitação, elas provavelmente fortificaram essa realidade. E aquilo foi aumentando. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que lá no começo do ano, a dívida estava em 25 mil. Essa semana foi atualizada em 36 mil. Então, a limitação foi aumentando. Limitação financeira, não sei o que é, que a pessoa conta para si mesma. Que aquele limite está limitando ela. E, meu Deus, um limite. Ah, não, porque é o outro que está me limitando, porque é o outro. Cara, enquanto você não enxerga o teu limite como uma possibilidade de inovação e faz escolhas diferentes, toma por outros caminhos para que a vida possa trazer essa inovação para você, esse limite vai cada vez ser mais fortificado. E o animal que fica dentro da carapaça, só focando no limite, não amolece, não se torna vulnerável, morre dentro daquela carapaça velha. E a gente não pode fazer nada? Escolha da pessoa? Exatamente aconteceu a mesma coisa com a gente. Então a vida falou, viu? Se tu ficar dentro dessa carapaça velha aí, não amolecer, não se tornar vulnerável ou não construir um limite saudável para você, você vai morrer dentro desse paradigma, você vai morrer dentro dessa carapaça. Você vai morrer que nem uma lagarta gorda que não quer virar borboleta. Até hoje eu nunca vi uma lagarta morrer por causa disso. Ela pode morrer por outra coisa, né? Caiu lá de cima do coqueiro e foi pisoteada, que é o que tá acontecendo aqui no coqueiro do vizinho aqui. As lagartinhas tudo indo no asfalto, daí... Mas umas baitas de umas lagartas, assim. Ou seja, ela precisa comer, precisa descer, arranjar um lugar para virar borboleta. Vulnerabilidade, ela vai estar exposta. Tem borboleta que parece que ela é meio burra, né?
Ela faz o negócio, o casulinho dela, assim, num lugar onde bicho pode pegar ela, onde o vento pode derrubar, onde a chuva pode molhar. E tem umas que são mais espertas. Tem umas que fazem, tipo, debaixo daquele parapeito da janela, sabe? E ali, bem baixinho, assim, do parapeito da janela, você fala assim, nossa, ela ficou bem escondidinha. Achou um lugar pra virar borboleta. Tá na hora de virar borboleta. Fazer metamorfose. Aí, por exemplo, tudo isso que eu tô falando pra vocês é algo que eu falo pra mim mesma. É só porque eu tô conversando com vocês, mas eu converso sozinha sobre isso. Daí, em vez de ficar falando sozinha aqui, eu falo com vocês. E deixo gravado o conteúdo. Esse Plutão, pra mim, ele tá fazendo esse movimento lá na casa 5, astrológica. Aí, se vocês baterem no Google, a casa 5 vai falar que é a casa dos filhos, dos prazeres, dos hobbies, é uma casa de sorte, é uma casa de fortuna, é uma casa de empresas, é onde você abre negócios, enfim, outras coisas mais batidas assim. Só que ela é uma casa alquímica e criativa também. Então, se você é uma pessoa que nem eu, conhece aí um pouquinho de astrologia, sabe que essa retrogradação aí aconteceu na tua casa 5. Como o 60, o portão 60 da retrogradação, é o limite final da forma. O ponto onde a estrutura já cumpriu o seu papel e só resta entregar-se à mutação. É aquele momento em que a lagarta, o corpo da lagarta, já cumpriu o seu papel. Então, a única coisa que resta agora para ela se dissolver em si mesma, fazer lá o casulinho, entrar em um processo de metamorfose, se dissolver dentro de si mesma, e aí permitir que ocorra essa mutação. A gente está sendo chamado a isso, nível pessoal e nível coletivo também. Aqui é sobre você aceitar o inevitável. Você já viu algum bicho não aceitando o inevitável? A cobra troca de pele, cara. Não tem o que fazer, é o corpo dela, é a vida dela gritando. Chegamos num limite, vamos ter que trocar de pele. A cigarra também, viu? Se você não aceitar que chegou no limite, começar a fazer a troca de pele, a troca de casca, você vai morrer. Você vai explodir, porque precisa aumentar a tua casa. A aranha também. Você precisa aumentar ali. Só que para você aumentar a tua expansão de consciência, primeiro você precisa aceitar que existe uma limitação. Que você chegou num lugar, cara, agora é inevitável. Agora imagina tudo isso acontecendo coletivamente também. Então fala sobre aceitar o inevitável como forma de liberação da forma antiga. Tem gente que tá teimando. Tá acontecendo limitação para tudo que é lado na vida da pessoa. Limitação física, limitação financeira, limitação dentro do relacionamento, limitação de estudo, limitação no trabalho, limitação na família, tá? Assim, você olha a vida da pessoa, parece um apocalipse. Por quê? Porque a vida veio trazendo limitação e essa pessoa não estava aceitando. Não aceito a limitação. Não aceito que eu tô limitado. Não aceito que eu tô limitado. Brigar com a limitação é a pior coisa que existe, porque a limitação não foi feita para ser brigada com ela. Você precisa aceitar ela. Só isso. Aceita a limitação que tu tem. Imagina a pessoa que perde um membro do corpo. Aqui na minha cidade existe um centro de paralímpicos. Muito legal. Ali perto do Ciro Nardi. Eles têm o núcleo normal de desporto. Aí tem a galera do paralímpico. Natação, vôlei, basquete... vôlei não. Acho que é tipo um handebol. Pessoas que não têm uma parte do corpo.
Adianta a pessoa... Conversa com uma pessoa que já é atleta paralímpico, né? Inclusive ganhou medalha. E fala assim, viu? O que você fez com a sua limitação? Inovou. Ficou preso na cama lá, choramingando porque estava limitado? Vocês entendem que cada pessoa vai fazer alguma coisa com a limitação? E não tem a ver com a limitação. A limitação não é boa ou ruim. É o que você faz a partir dela. Uma pessoa que tem uma limitação financeira tem tudo para aprender novas formas de prosperar. O que a pessoa fica fazendo? Insistindo num caminho, numa escolha. Tá lá, a limitação financeira acontecendo e falando, viu? Você tá escolhendo sempre o mesmo emprego, a mesma área. Por que não estuda, faz uma escolha diferente? Não, eu quero essa área. Eu quero esse emprego. Eu quero esse jeito aqui. Vai continuar aumentando a limitação. Até a corda arrebentar, ou você espanar de vez, ou você desistir. No meu caso, que isso ocorre na casa 5, que é o território da criação, dos filhos, do prazer, do amor próprio, da expressão criativa. Plutão aqui, ele está regenerando a minha maneira de criar e se divertir com a vida. Plutão, pra mim, gente, na casa 5, e aí talvez você tenha também na casa 5, se você não sabe como ver, me chama lá pra gente fazer uma leitura. Mas na casa 5 me lembrou muito o filme do Soul. Sabe o filme da Disney? O filme do Soul, do Joey e da Alminha 22. O Joey, ele é muito engraçado porque ele recobra a delícia de se estar encarnado. Por isso que ele encontra 22. Porque era uma alminha que não queria encarnar e outra alma que queria porque queria voltar para a encarnação. Porque jurava que tinha mais coisa para viver. E uma que não queria viver nada na encarnação. Então juntou, acharam os dois, né? A 22 com o Joey. E aí, ele encontra o prazer novamente de estar vivo através da trajetória ali do filme. Então, ele precisou da 22 para se relembrar que o simples fato de se estar encarnado, de se estar respirando, de se estar aqui, já é algo prazeroso. Não precisa ser dolorido. E a 22 também. A 22 morria de medo de sofrer, né? Por isso que ela não queria encarnar. É muito bonitinha. Não, ela fala, não liga não, eles estão bem, eles já vão sofrer tudo lá na Terra. Tem uma parte do filme que ela fala assim, e o Joey fala, meu Deus, por que ela não queria encarnar? Porque ela tava no Éden. E ela morria de medo de sofrer. Se você morre de medo de sofrer, o que acontece? Se você tem medo do sofrimento, você é uma pessoa extremamente que tem uma realidade onde você sempre está sofrendo. Porque você colocou foco na negação. Você tem medo de sentir porque tem medo de sofrer. Você tem medo de se relacionar porque tem medo de sofrer. Você tem medo de perder alguém e viver um luto porque vai sofrer, porque vai doer. Você coloca foco só na dor, só no sofrimento. E aí, não, eu vou fazer de tudo, vou negar, não vou aceitar. É justamente aquilo que aumenta. E aí a 22 encarna no corpo do Joey e percebe o prazer de se estar vivo. De escutar uma boa música, de comer uma pizza, de ver a semente da árvore caindo, do vento tocando no corpo e no rosto dela. Então, ela experimenta os sentidos e o prazer de se estar encarnado. E daí ela fala, alguém me empurrou no metrô e o cara gritou comigo, mas eu fiquei com medo, eu senti um negócio, mas eu gostei daquilo. Ela tá falando sobre as emoções passando por dentro dela. Esse é o prazer de se estar encarnado. Perceber que nós somos canais emocionais de manifestação. As emoções, elas se manifestam através da gente. Nós somos seres tão criativos, mas tão...
Porque a criatividade vem das nossas emoções. Uma música que faz sucesso da Adele é extremamente triste, melancólica. A mulher tá rica. Monetizou as emoções. Todos nós somos artistas da nossa própria realidade. Mas aí tem gente que fala, não, você não pode monetizar a sua emoção. Você não pode mostrar emoção. Você não pode isso, você não pode aquilo. Seja racional, seja frio. Ok, existem momentos que precisa realmente. Mas as emoções são minhas e eu faço o que eu quiser com elas. E não deixo mais as minhas emoções disponíveis para que os outros usem elas contra mim. Isso se chama inteligência emocional. Talvez se você tenha Plutão na casa 5, você esteja se identificando com isso. Aqui, então, ele regenerou, ou está regenerando a minha maneira de se divertir com a vida. De criar. A partir do que eu crio? Eu precisei viver limitação. As limitações financeiras, todas elas que eu vivi, elas despertaram o meu potencial criativo. Com meu filho também. Porque a minha limitação financeira fez com que eu ficasse mais tempo com ele. Se eu tivesse o dinheiro que agora não tenho, eu não ia ficar com ele. Eu ia fazer outra coisa. Ele precisava que eu estivesse criativamente ao lado dele. O prazer não nasce mais da minha performance, e sim da minha integração dos limites. O prazer de ser e não de provar. Simples assim. Dificilmente vocês vão me ver toda emperequetada, como diz minha mãe. Aqui. Que eu faço live de manhã, tomando café com vocês. É o ser para ter. Eu não preciso provar. Pra quê? Tô querendo provar pra quem? Ah, meu jeito que você tá fazendo não tá certo. Tô nem aí. Não, mas você tem que fazer desta forma. Tá, valeu. Obrigada pela opinião. Olha que maravilha, gente. Chegar nesse lugar. A arte, o romance e até os meus investimentos, porque casa 5 é investimento, como formas de criação, passam por uma morte simbólica e um renascimento estrutural. Tudo que precisa passar por morte simbólica e renascimento estrutural vem acontecendo nos últimos 6 meses e agora começa a materializar. Anne, mas parece que já materializou. Então, quem sabe agora o renascimento estrutural comece a acontecer. Aí as coisas começam a fluir. Tem um pouquinho mais de flow, digamos assim. Durante a retrogradação, para mim, o que aconteceu? E aí vocês podem pegar os conceitos, né? Plutão, ele cavou. Ele cava, gente. Plutão, mitologicamente, é o cara que fica cuidando do Hades, né? É o Hades próprio. Plutão cavou o terreno interno de certas coisas. Para mim, foi da casa 5. Mostrando onde eu ainda me prendia à necessidade de controle sobre a minha expressão criativa. Ou seja, eu ficava morrendo de medo de... Se vocês forem lá no meu canal, agora vocês vão perceber que tem um monte de live aberta, né? Tem o conteúdo gratuito e tem o conteúdo pago também. Mas eu ficava cheia de dedos referente à minha expressão criativa, a expressão verbal e também a questão visual. Vai tá aqui, eu foda-se, tô nem aí. Controle sobre a expressão criativa. Aí, sabe o que é interessante? Que normalmente quando a gente passa por esse processo, a gente começa a identificar nos outros. Olha que legal. Daí eu comecei a enxergar fora. Pessoas cheias de dedo na sua expressão criativa. Eu ficava... Cara, essa pessoa tá se segurando.
essa pessoa tá se podando. Essa pessoa, ela tá se segurando. Ela sabe o que ela pode. Tem uma pessoa que veio falar comigo, uma ex-aluna, que veio falar comigo semana retrasada. Ela só falou assim: oi, Anne, bom dia. Anne do céu, em uma venda que eu fiz, eu ganhei o valor de um salário mínimo. E eu falei: parabéns, e agora não pare mais. Essa pessoa tá se segurando criativamente falando. Não precisa nem estar ao vivo comigo. Eu falei: essa pessoa está controlando a sua expressão criativa. Geralmente isso acontece na infância. Podas de expressão criativa são feitas na infância. Ou a pessoa se poda por pertencimento, ou a pessoa acha que é exagerada demais, ou a família falou brilhe menos, você não pode brilhar tanto. Ou o seu criativo, ele é disruptivo. Bom dia! Ou o seu criativo é disruptivo, e aí as pessoas acham estranho. Ou você tem uma energia de iniciação, que nem eu, e as pessoas ficam com medo, porque você é meio imprevisível, né? Tipo, a gente vai precisar lidar com essa coisa nova. É tipo quando o Oppenheimer criou a bomba atômica, cara. Tinha tudo para ser algo positivo para a humanidade, mas não souberam usar aquilo criativamente, falando positivamente. Fizeram o que fizeram. Então, às vezes, você se segura, se poda a tua expressão criativa justamente porque você não sabe o como isso vai ser recebido no mundo. A gente daí se sabota financeiramente, porque sabe que se tivesse mais dinheiro a gente ia se expressar livremente, criativo. Gente, dinheiro é meio de expressão criativa. Quanto mais dinheiro você tem, mais você pode se expressar criativamente. Tem gente que não faz dinheiro só para não precisar se expressar criativamente. O que impede? Tiago, te aconselho a entrar para o grupo de estudos de psicologia financeira e desenho humano. Tá lá no meu canal, dá uma olhadinha. Essa semana eu vou fazer a aula do 5º capítulo. Todas as aulas são ao vivo. Quer dizer, teve uma ou duas que eu fiz gravada, acho que foi uma. As aulas são gravadas ao vivo, com a participação de vocês. Vocês podem tirar dúvidas, vocês podem conversar comigo. Aí depois eu deixo ela aberta por uns 2, 3 dias no máximo. Depois subo ela lá pro grupo de estudos, na área de membros do meu canal. Lá já tem 4 aulas. Eu tô destrinchando, vão ser 20 capítulos. O livro tem 20 capítulos, então serão 20 aulas. E eu tô destrinchando cada uma delas exatamente com essa perspectiva. Porque dentro do desenho humano, por exemplo, a gente consegue enxergar aonde que é que tem esses bloqueios. Porque para cada pessoa vai ser diferente. Eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque, por exemplo, você falou assim, por vezes o dinheiro até vem, mas não fica. Se você conversa com uma pessoa que é só consteladora sistêmica, por exemplo, ela vai falar assim, não, porque é falta de pai, é falta de mãe, é falta de perdão disso, é falta de perdão daquilo. Não adianta colocar todo mundo na mesma caixinha. Dentro do desenho humano, cada pessoa vai ter um jeito diferente onde isso não tá fluindo. Tá? Então, pra mim, eu acabei me prendendo à necessidade de controle sobre a minha expressão criativa. Plutão veio e fez assim nas minhas pernas. Ou seja, quanto mais você se prende, mais a vida vai te obrigar a não se prender mais. Ou seja, ela vai te soltar. Então, se você é uma pessoa que prende ou controla demais a sua expressão criativa, alguma coisa na tua vida vai te obrigar a soltar. No meu caso, foi financeiro. O dinheiro parou de vir. Não foi nem tipo, vem e não fica. Parou de vir. A fonte começou a secar. Secar. Eu tô falando assim, gente, o que tá acontecendo? Ou seja, era Plutão falando, viu? Tá na hora de você soltar o controle da sua expressão criativa, porque exatamente através da sua expressão criativa é que o dinheiro vem. Entenderam? Tentar manter o prazer dentro de formas antigas. Ou seja,
dentro de rotinas, dentro de determinadas relações, dentro de determinados métodos de criação. A gente se apega a métodos de criação, gente. E a vida fala, viu? Não dá mais para você seguir este método de criação. Vamos experimentar outras coisas? Vamos experimentar outra plataforma? Vamos experimentar outra forma de ensinar? Vamos experimentar falar ao vivo? Vamos experimentar gravar aula? Vamos experimentar escrever, postar escrita? Vamos experimentar ensinar como se estivesse ensinando pro seu filho de 8 anos? Tá lá. Obrigada pelos presentes, gente. Reprime o impulso de mudar o que me dá alegria. Existe uma coisa, principalmente, eu acredito que nas mulheres isso seja mais forte, mas não descarto a possibilidade de eu estar errada. Mas eu vejo nas mulheres. A gente se poda demais referente àquilo que nos traz alegria e prazer por conta do tal do pertencimento. E aí os homens também têm essa questão do pertencimento. Então, se alguma coisa me traz alegria e prazer... Ai, a capivara! Eu gosto tanto da capivara. Na minha cidade é cheio de capivara. De verdade. Ali no lago. Se alguma coisa te dá prazer e alegria, mas a sua família, o seu clã, nunca teve isso como alegria ou prazer, o que você vai fazer? Autossabotagem. Se ter muito dinheiro te dar alegria e prazer, mas a sua família fez do dinheiro fonte de ódio, rancor, briga, dinheiro pingando sangue, quem é você para ter agora a fonte de alegria e prazer na família através do dinheiro? Ferrou. Autossabotagem atrás de autossabotagem. Você vai precisar desagradar, você vai precisar sair do pertencimento. Fala, viu, galera? Vocês ficam com essa história aí que eu vou fazer outra história aqui. E tá tudo bem? Corpo, a gente não vai morrer. Vai todo mundo sobreviver, não é que nem o Cid, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai viver. Não, todo mundo vai viver. Mas você vai precisar ter consciência disso. Para que você tenha consciência disso, então imagina, o que a vida precisou fazer comigo? O que precisou fazer comigo para mostrar que eu tô reprimindo o meu impulso de mudar o que me dá alegria? De falar, cara, isso não me traz mais alegria. Ou eu acreditei que isso me trazia alegria, porque a minha família me ensinou que isso trazia alegria. Mas isso é o que traz alegria para vocês e não para mim. E aquilo que traz alegria e prazer para cada um de nós é completamente diferente do nosso clã. E vai ser diferente da nossa família. Você vai precisar peitar o negócio. Gente, se tal coisa me dá prazer e alegria, os outros podem falar mal, foda-se. Tô nem aí. Pega a tua opinião e vai pra casa. Só que a gente faz isso com todo mundo. A gente julga a fonte de alegria e prazer do outro. Ah, porque fulano tem muito dinheiro, porque ele comprou carro, porque ele comprou casa, porque ele não sei o quê, porque não sei o quê, porque ele gasta com isso. Se o outro usa o dinheiro dele como expressão criativa, buscando alegria e prazer, da forma como ele quer sentir alegria e prazer, que diacho que a gente tem que ficar julgando o outro? Cara, tem gente que sente alegria e prazer em comer pastel na feira toda terça-feira. Ok. Tem gente que sente prazer e alegria de ir final de semana no shopping e pagar todos os brinquedos pra criança. Ah, mas o shopping é muito caro. Tô nem aí. O dinheiro é meu. E eu faço o que eu quiser com ele. As pessoas, aí pega essa observação. Quando você julga a forma de uso do dinheiro do outro, principalmente referente à alegria e prazeres, ou expressão criativa, o outro está usando o dinheiro para se expressar criativamente, você fica julgando a expressão criativa do outro, tá me falando muito mais como é que tá a tua vida do que a vida do outro. É assim que funciona. Aí Plutão fez o quê?
Anne, tá na hora de você parar de reprimir aquilo que te traz alegria. E devolver para a família o que eles sentem alegria. Se eles sentem alegria de ser X, Y e Z, se eles... Não, mas eu tô vendo que não traz alegria. Cara, quem é tu pra falar que o outro não tá alegre? Por exemplo, aqui em casa a alegria da minha mãe é cozinhar. É cozinhar. Ela não lava a louça, a casa não é uma bagunça. Mas pede pra ela cozinhar, cara. Ela sente alegria em cozinhar. Ela pode estar acabada do serviço. Ela chega em casa, ela faz alguma coisa pra comer pra gente. Se a gente pede pizza, se a gente pede alguma coisa assim mais elaborada, ela faz. O prazer, a alegria dela está em ter o alimento e fazer esse alimento. Vai fazer o quê? Não, mãe, não precisa. Não precisa. Mas é a expressão criativa da pessoa. Geralmente, quando a gente se ocupa demais com a expressão criativa do outro, é porque a gente não está se expressando criativamente. Ou tem medo, ou está se podando, ou está reprimindo. Principalmente referente à comunicação. Se você não está ofendendo ninguém, se você não está ferindo com as palavras, se você não está falando asneira por aí, você expressar aquilo que está sentindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando, principalmente padrão, gente. Eu sou uma pessoa que eu bati o olho e enxergo padrão. Na comunicação, na forma como a pessoa escreve, ou, enfim, áudio. O botãozinho de refinamento, principalmente de voz meu, eu falo, ou a pessoa tá tentando me manipular, a pessoa tá mentindo, a pessoa não tá sendo sincera, a pessoa não tá sendo honesta consigo mesma. Eu pego. Às vezes demora uns 3 meses, mas pego. E eu sinto prazer e alegria em falar sobre isso. E ensinar os outros. Anne, por que você faz live todo dia? Ah, porque não tem... como é que a menina falou? Não tem 360 pessoas me assistindo, mas eu não quero que 360 pessoas me assistam. Porque o que eu ensino aqui não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Ela ficou quieta, engoliu seco. Do jeito que ela falou, ela teve que engolir de volta. E ela falando sobre quantidade me mostrava muito mais sobre ela do que sobre mim. Agora, com esse movimento direto, Plutão materializa o que sobreviveu ao processo de purificação. O que resistiu à decomposição está pronto para florescer numa nova estrutura de prazer e poder pessoal. Não tem coisa mais sincrônica no mundo do que eu ter terminado a minha graduação essa semana. Terminei. Simplesmente terminei minha graduação. Graduação de Gestão de Inovação e Empreendedorismo Digital. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, quando precisam acontecer. Não adianta a gente acelerar, não adianta a gente sair correndo, atropelando todas as coisas e querendo ter 100% de controle e 100% de certeza. Não adianta. Tentei acelerar, acelerei para morrer na praia. Tudo tem um tempo certo. Tem coisas que não estão sob o nosso controle e elas vão acontecer da forma como tá lá em cima. O que resistiu a essa decomposição, então agora tá pronto para florescer. Quem sabe toda aquela reclamação que às vezes eu ficava, tipo, cara, parecia que eu fazia as coisas e não ia, tipo, não vai, tipo, eu quero acelerar, mas não vai. Não adianta tentar acelerar com Plutão retrógrado. A gente não tava conseguindo acelerar. Não tava. Tem um monte de gente que falou assim, nossa, Anne, parece que eu quero ir, mas tem alguma coisa me segurando. Eu quero fazer, mas tem alguma coisa me segurando. Não vai. Tentando arrancar o carro e não vai. Não sobe a serra. E se tava subindo a serra, tava subindo, tipo, em segundo. Por exemplo, um caminhão. Ford, velho. Aqui, as pausas nos meus prazeres. Gente,
deixa eu falar uma coisa pra vocês que talvez sirva pra todo mundo, apesar de vocês não ter gente que não tenha o Plutão na casa assim. Toda limitação é uma pausa. Mas tem gente que morre porque achando que a limitação é pra sempre. Toda limitação é uma pausa. Então, a limitação que você vive, vamos pegar a financeira, principalmente porque o dinheiro tá ligado com os prazeres, né? O dinheiro faz com que a gente tenha acesso a pequenos prazeres. Comida boa, ir no shopping, ver filme. Pra mim, ver filme, pegar um Uber pra ir no lago com meu filho, viajar, mesmo de ônibus, mas viajar, ver os parentes lá em Florianópolis, porque meu filho é de Floripa, morei 10 anos em Florianópolis. Então, não é coisa assim, tipo, não é ir pra Dubai. Pra mim, os prazeres, eles são simples, mas eles têm um significado muito grande. E que o dinheiro permite que a gente tenha esses prazeres. Então, toda pausa, toda limitação, ele tá te mostrando apenas aonde precisa ter refinamento. Então, pra mim, foi nos meus prazeres, principalmente diários, nos meus hobbies, naquilo que eu faço, inclusive, de processo criativo. Eu precisei parar. A vida falou, para tudo, porque eu quero que você refine o que é que traz alegria pra você. Senão eu não ia parar pra prestar atenção. Se você conversa com a Anne, se eu conversasse comigo mesma há 8 anos atrás, que é a idade do meu filho, antes de eu ter o pequeno, e perguntasse o que é alegria. Cara, minha alegria era ver o pôr do sol em Floripa depois da corrida. Era isso. Agora é ver o pôr do sol com meu filho. Ou de fazer... Ontem a gente comeu sushi. E ele comeu aquele sushi assim, nossa mãe, que delícia. Prazer em degustar, em comer, em estar respirando, em estar vivo. A gente brincando de esconde-esconde dentro de casa, de todo dia de manhã. Então, precisou haver o refinamento da alegria. De que as minhas alegrias não necessariamente estavam ligadas ao dinheiro. Mas que eu podia ter essas alegrias mesmo com limitações. Então, a limitação do prazer, de não estar sentindo prazer na vida, não é que a vida quer te punir, não é que a vida fala, agora você não vai ter prazer na vida. Agora vai ser só sofrimento. Agora vai ser só lenha pra cima. Não, pergunta pra vida, cara. Vida, ok, você limitou as minhas fontes de prazer. A minha criatividade, os meus romances, os meus hobbies, a minha fortuna, a minha sorte, minha boa sorte. Parece que as sincronias acabaram. Parece que nada mais estava sincronizado. Parecia que você perde o prazer na vida. Por que isso está acontecendo? Talvez seja porque está na hora de você refinar a sua alegria. Porque você esteve muito apegado a coisas que agora não fazem mais sentido, de que as suas alegrias mudam também. O que era alegria para você lá atrás agora já não é mais. De que aquilo que a tua família colocou como fonte de alegria não dá mais. Tem gente que fala, não, a fonte da minha alegria é a minha família. Mas você vai olhar a família e você fala... A pessoa confundindo a alegria com codependência, né? Você para, respira. Tem gente que confunde encher o de cachaça com alegria. Refinamento de alegria. O que é a alegria para você? Aí dentro desse processo de refinamento, né? Eu aprendi a viver o prazer com presença e propósito. Existem duas coisas que trazem o ser humano para o presente: dor e prazer. Eu quero ver você ficar pensando no futuro, ficar ansioso pelo futuro, ou remoendo o passado com uma dor de dente. Mas duvido. Bate o dedinho na quina, o dedinho do pé. O dedinho foi para lá e o pé para cá. Vai, eu quero ver você continuar ansioso pelo futuro ou remoendo o passado. Para as mulheres, quero ver você pensar nos boletos que você tem que pagar, que não sabe nem se vai acordar daqui 5, 6, 10 dias, um trabalho de parto.
Não tem como. E o prazer também. Geralmente, quando nós estamos tendo prazer na vida, não só aquele lá, né, que a gente... Prazer sexual. Não é só o prazer sexual, mas quando a gente tá desfrutando, em processo de desfrute, tendo prazer. Cara, comer uma pizza assim, ó. Nossa, comer o sushi que eu comi ontem. Encheu a boca de água de novo. Você comer com presença, você escutar música com presença, você observar a natureza com presença, você ter prazer em estar encarnado, estar vivo e sentir aquele prazer. Ter prazer é um dom inato do ser humano. O prazer e a dor estão juntinhas, lado a lado do nosso cérebro. É por isso que, inclusive, tem gente que confunde o negócio, né? A dor com prazer, prazer com dor. É você que define. É você que define o limite. O que o masoquista faz? O que é um masoquista? É uma pessoa que define e escolhe até onde que vai a dor. E todo ser humano tem esse potencial de ser masoquista. E a vida testa. Até onde que vai o seu limite de você falar, para, chega, deu, acabou. Mesma coisa que o prazer. Se o prazer vira sem limite, não dá. Mas se você não tem nada de prazer na vida... Se você não tem prazer na vida, gente, a primeira coisa que soma é o dinheiro. Você tem prazer em estar vivo? Se você não tem prazer por estar vivo, por que você vai ter dinheiro pra quê? Se dinheiro é expressão criativa. Dinheiro serve à vida. Já dizia Bert Hellinger. O dinheiro serve à vida. Expressão criativa através de você. O que você está fazendo? Então eu aprendi a viver o prazer com presença e propósito, em vez de impulso ou carência. Para a gente enxergar que a gente está impulsivo ou carente, a corda estica, gente. Para você tomar consciência de certas coisas, a corda estica. O limite fica evidente. Uma das coisas que acontece é você sentir a morte. A lagarta, para virar borboleta, gente, ela tem que sentir que vai morrer. O bebê, para sentir que está pronto para sair de dentro da barriga da mãe, ele tem limitação de nutriente, limitação de espaço, limitação de oxigênio, limitação de todas as formas. Aí, a sensação de que eu vou morrer se eu não sair daqui gera gatilho no organismo da mãe, que também entende que se esse serzinho não sair daqui, eu também morro. Os dois morrem. E aí o bebê nasce. Então, aquilo que nos impulsiona para uma nova vida, uma nova realidade, é a sensação de morte. Só isso. É a tua consciência falando, meu Deus do céu, se essa alma, se esse espírito, se essa centelha divina não mudar a consciência, morre. Acabou. Aqui já a vida não consegue permear. Morreu. A pessoa parou de se expressar criativamente. Vai morrer. Aí você parece que vai morrer. Anne, nossa, tá doendo, Anne. O dinheiro simplesmente foi embora. Os relacionamentos estão uma caca. Essa pessoa tá me ferindo. Tá um transtorno. Minha família é tóxica. Tem um monte de coisa. Tipo assim, a sensação de que você vai morrer? Parece que eu vou morrer. Então, aproveita. Porque isso daí é uma oportunidade pra você ir pra uma nova realidade. É a vida te empurrando. Vai. Sai do impulso e sai da carência. Impulso e carência não vai levar em lugar nenhum. Até porque impulso e carência é lados da mesma moeda.
Ou seja, nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tava sentindo um impulso criativo, eu pelo menos, eu tava sentindo um impulso criativo querer nascer. Eu precisei confiar no meu talento natural. Eu precisei experimentar, errar e aí refinar alguns processos. Aí eu comecei a compartilhar com quem realmente estava ressoando. Então os meus grupos, eles sempre são menores, assim, ó. São poucas pessoas que me assistem. Lá no grupo que eu converso lá no WhatsApp, que é mais intimista também, né? Os meus alunos, cliente. Então sempre tem a ver com contatos mais próximos, né? Eu sei que não foi feito pra ficar, quem sabe daqui a pouco, mas por enquanto não. Eu com 530 pessoas aqui. Não é quantidade, é qualidade. Sempre prezei por qualidade de contato. Pessoas que ficam orbitando à nossa volta. Depois, pedido de expansão, estrutura e liderança, algo com esse novo prazer. Prazer em ensinar, prazer em ver vocês fazendo dinheiro, de receber mensagem. E principalmente com reconhecimento, né? Mensagem dizendo, me fiz o valor de um salário mínimo em um dia de uma venda. Ok. Se você prospera, eu prospero. Por que eu não haveria de querer que o outro prospere? E aí, depois, transcendência. Eu entrego o resultado e observo a mutação acontecer. Gente, observar uma mutação acontecer no coletivo ou no mundo é uma das coisas mais lindas que tem. É você observar o processo de metamorfose de uma borboleta. Procurem esse vídeo na rede social vizinha que tem. Eles fazem tipo time-lapse, né? Tipo aquela aceleração. Porque demora, né? O processo de metamorfose. Mas você ter o poder de observação da sua própria metamorfose, de você testemunhar algo acontecendo dentro de você para que você crie uma nova realidade, completamente disruptiva às vezes. Para e pensa. Lagarta para borboleta. São duas realidades completamente diferentes. Uma você enxergava o mundo de baixo, outra você enxerga o mundo de cima. E aí você só sabe que você estava limitada, que você era uma lagarta limitada, quando você tá como borboleta e você enxerga as lagartas lá embaixo e fala, ela nem sabe o que vai acontecer. Tinha como você enxergar a realidade daqui de cima? Não, você só sentiu que estava morrendo. Que precisava fazer metamorfose. Você não sabia o que estava dentro de você. É a lagarta que tem a borboleta dentro dela, mas não sabe que tem a borboleta. E aí o que faz a borboleta expandir as asas, inclusive, é o líquido da própria lagarta se dissolvendo, né? Gente, imagina a dor, imagina o desconforto. É o que a gente está sentindo agora. Dor, desconforto, porque mutação, inovação não é gostoso. Eu sou gestora de inovação. Às vezes eu pego o caso de empresa pragmática, dogmática, conservadora, e o cara tá degringolando, caiu as vendas, caiu isso, caiu aquilo, e não quer tecnologia, e não. Daí entra um gestor de inovação, a goela abaixo, né? Contratei um gestor de inovação, um analista, consultor de inovação. Aí os funcionários tudo olhando torto pra gente. O dono, a contragosto, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, porque é desconfortável, extremamente desconfortável. Inovação não é confortável. Porque é disruptivo, é mutação, é mudança de paradigma, mudança de consciência, de realidade. Tenha compaixão pelo teu processo. Fez sentido? O que vocês estão sentindo? Nos últimos 2 dias, parece que alguma coisa destravou. E agora vai. Sensação de tipo, nossa, tava
Volta até aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu conheço gente que tá passando por isso na área da... Oi, Nádia, bom dia! Eu conheço gente que tá passando por isso na área da carreira, do reconhecimento público, sabe? Ah, que tá virando um apocalipse. Ou porque realmente agora achou o seu lugar ao sol, teu reconhecimento público, ou gente que tá sendo despedida, gente ficando doente, que não quer voltar pra empresa, não quer mais esse emprego, não quer mais essa faculdade, não quer um negócio bem assim. Lembra dessa história que eu falei da minha ex-aluna ali? Vocês sabem o que eu tô percebendo? Que o meu alcance tava bem limitado. Alcance limitado. Bastante. Aí teve uma colega minha que falou também que não tava me achando no TK, aquelas um monte de coisa. E eu fui fazer os cálculos e coincidiu com o começo do período de sombra desse Plutão. Ou seja, o alcance da minha expressão criativa, porque a minha comunicação e aquilo que eu ensino para vocês aqui, querendo ou não, tem a ver com prazer e tem a ver com a minha expressão criativa. Sabia? Eu não tinha me tocado até ontem, anteontem. Eu falei que eu tava, tipo, o que tá acontecendo? Será que eu preciso fazer alguma outra coisa aqui? Vou até pegar a data para passar para vocês fazerem uns cálculos assim. Porque quando a gente faz esses cálculos, a gente toma consciência que você fala, é verdade, coincide mais ou menos com isso. Vou pegar aqui. Vou convidar de novo, gente. Vão lá no meu canal e assistam as aulas da psicologia financeira. Tá ficando muito bom. Modéstia à parte, tá ficando muito bom aquele conteúdo. Aqui. É... 2024. 2025 aqui. Júpiter, não. Cadê Plutão? Aqui, ó. Plutão retrógrado. Ele entrou na zona de sombra dia 10 de janeiro. Então, dá uma percebida o que começou a acontecer. As coisas remexidas, as coisas parando, as coisas limitando, estrutura ruindo, ou você precisando colocar limite. Tipo, é igual a borboleta. Você, enquanto borboletinha, começou a ser chamado para metamorfose dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. Aí, quando foi mais ou menos ali dia 4 de maio, você achou que tinha acabado. Daí você viu que ficou ponta solta. Daí do dia 4 de maio até hoje, o negócio ficou trem doido. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar.
a corda vai estourar, eu vou... sensação de que eu vou morrer, que nada dá certo, e limitação em cima de limitação, limitação financeira, limitação energética, alguma coisa. Tem alguma coisa me limitando, que eu não sei o que é, mas tem alguma coisa me segurando. Eu quero saber, eu quero trazer pra consciência. Aí, a partir de hoje, você fala, ah, tá, entendi, é porque eu tô virando borboleta. Agora você começa a entender as coisas, porque as coisas começam a materializar. Obrigada pelo presente. Que bom, né? Às vezes eu fico curiosa se vocês assistem as lives gravadas lá no canal. Porque lá também tem... Se eu fosse colocar todas as lives mesmo que eu faço, gente, eu sei que meu canal estaria já com bastante vídeo. Mas tem alguns que eu falo, nah, isso daqui não vai pra lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Daquela ex-aluna ali. Que eu falei. Que agora, essa semana agora, ela falou que fez a venda. Fez uma venda no valor de um salário mínimo por mês. Uma venda dela. Ela ficou... Nossa! Esse Plutão, ele tá, inclusive... Esse Plutão tá na casa 10. Olha lá. E na casa 10, se você tem conhecimento da astrologia, você vai conseguir ver lá. Ver aonde está o trânsito de Plutão. A casa 10 é missão pública, papel social, modo de liderança. Aqui é o ponto onde o ciclo... Lembrando, então a gente chegou no ponto onde o ciclo da forma chega ao limite. Deu. É até aqui que vai. A única coisa que pode acontecer a partir daqui é você transcender a forma e criar uma nova realidade. Uma outra forma. Certo? Construir algo novo a partir do antigo, inclusive. Aqui ela não luta mais contra a limitação, mas aceita-a como parte da natureza das coisas. No fundo, ela aprende que a verdadeira liberdade nasce da forma que se aceita. Se você não aceita a forma que você está, você não vai conseguir criar uma forma nova. Quando eu paro de resistir ao que é, a forma se torna transparente e o espírito pode agir através de mim. Na casa 10, que a gente fala de vocação, reputação, autoridade, propósito no mundo, né, papel social, modo de liderança, esse lugar aqui, ela estava se tornando uma guardiã de novos paradigmas de estrutura, por conta da liderança. Ela está aprendendo a liderar através do exemplo silencioso, mostrando que disciplina e entrega podem coexistir. E a mutação está ocorrendo na relação com o sucesso e a autoridade. O que antes precisava de controle e reconhecimento, agora precisa de propósito e presença. Quando ela soltou, que ela começou a criar a nova forma, o dinheiro começou a vir de novo. Ou seja, de uma limitação social, de reconhecimento, de engajamento, de reputação, de vocação, agora ela tem uma liderança regeneradora. Aí estava mostrando onde ela estava tentando provar o valor profissional dela. Só que aí, no dia que ela veio toda contente contar, então, por exemplo, ela veio, fiz uma venda no valor de um salário mínimo. No dia que ela veio contar, gente, tem coisa, assim, obviamente ela é minha aluna, né? Ex-aluna, ex-cliente. Dividir isso com as pessoas, dependendo das pessoas, é bom. Mas se pergunto para quê que você está precisando dividir isso com tal pessoa. Qualquer tipo de informação.
Qualquer tipo de informação. Para e se pergunta. O para que eu estou querendo dividir esse tipo de informação com tal pessoa? Vou dar um exemplo. Às vezes, dentro de casa, você resolve contar que você foi convidado para fazer tal coisa, para algum trabalho, que você teve sucesso, que você fez isso, fez aquilo. Eu terminei a graduação e tem gente da minha família que nem sabia que eu estava fazendo faculdade. Eu só cheguei e falei, terminei. Já peguei diploma. A pessoa fala assim, meu Deus. Pois é. Porque tem algumas pessoas que falam assim, para que eu vou dividir essa informação com tal pessoa? Qual que é a intenção por trás de dividir essa informação com tal pessoa? E aí, Plutão na casa 10, se você também tem esse Plutão na casa 10 acontecendo aí com o trânsito, pode ser o lugar em que você vinha tendo essa limitação de reconhecimento e valor profissional. E aí, você estava forçando o limite. Ou seja, constantemente tentando provar o seu valor. Tem uma forma em que a gente busca provar o nosso valor profissional, que é através de perfeccionismo de rede social, inclusive. Quando você busca fazer os posts todos perfeitos, enquanto não tiver tudo perfeito eu não lanço, enquanto tiver tudo perfeito eu não apareço, enquanto não tiver tudo perfeito eu não vendo, enquanto não tiver tudo perfeito eu nem tento. Isso tem a ver com você querendo provar o valor profissional. O para que você tem que ficar tentando provar o teu valor profissional? A gente não prova o nosso valor profissional. A gente mostra ele. Esse reconhecimento, ele é um resultado. O valor profissional, ele é resultado das coisas que você faz. E isso também tem a ver com o financeiro. O dinheiro, ele vem como resultado daquilo que você faz. Ali, ela também estava tendo as antigas estruturas de trabalho que já não comportam a essência. Ou seja, não adianta, tem certos modelos de trabalho que não rola, não cabe. Então, estrutura de trabalho é algo que ela veio falando, assim não dá mais, é meu limite. Então, a minha estrutura de trabalho tem outro modelo. E aí precisa lutar, inclusive, contra estruturas de trabalho engessadas dentro da família. Porque dentro da família a gente já traz isso da família. A forma como eu sou reconhecida profissionalmente, às vezes é pai e mãe que dita. Sucesso profissional. A forma como você é reconhecida publicamente, a gente arrasta tanta coisa da família. Isso foi trabalhar na vida dela. E onde o controle e a perfeição bloqueiam a criatividade. Gente, eu sinto o cheiro de perfeccionismo de longe. Porque eu venho desse lugar. De longe. Coisa na internet. Áudio das pessoas. Eu falo, pra que você tá tentando ser perfeccionista? Para quê? Agora, em movimento direto, esse Plutão solidifica um novo padrão de poder profissional. Ela vai começar a manifestar de modo visível a autoridade que nasce da autenticidade e não da luta. Se ela voltar a tentar fazer luta, vai bloquear de novo o dinheiro. Ela tá lutando contra o limite e esse limite precisava acontecer. Pausas na ambição. Pausas na ambição. Quando você dá uma murchada, sabe? Quando parece que a tua ambição ela sumiu na vida, você não quer mais melhorar. Você só tá tocando com a barriga. Pausas na ambição significa que você está refinando a sua missão. Até rimou, né? Mas pausas na ambição é refinamento da missão. Normalmente, o que acontece com pausa na ambição? O dinheiro também some. Por isso, teve alguém que me perguntou, né? Anne, o motivo pelo qual o dinheiro para de vir. Ou ele vem e ele não fica. Para cada pessoa vai ser diferente. Eu tô falando aqui de uma aluna que tá passando por esse processo porque eu conheço os 3 mapas dela. São 3 mapas que eu enxergo aqui, que eu estudo. Ou seja, para ela, eu sei que teve pausa na ambição, o dinheiro parou de vir, o dinheiro parou de ficar, os clientes sumiram também. Por quê? Porque ela precisava refinar a missão dela. A gente sabe daí o que trabalhar. Essa que é a maravilha de ser objetivo na astrologia, no desenho humano.
Sou eu. A pausa na ambição, Rodrigo? Pois é, a próxima aula, que é o capítulo 5 lá do grupo de estudos, é sobre você ficar rico e permanecer com... Não, mentira, é o capítulo 4, né? Que eu já disponibilizei lá no canal do YouTube. É você ter o dinheiro e ficar com ele. São duas coisas diferentes. É a aula 4 do livro. Eu tenho o defeito de perfeccionismo, sofro com isso o tempo todo. O perfeccionismo, ele não é um defeito. A arte de aperfeiçoar, ela é inata do ser humano. Inata da nossa mente e do nosso corpo. É assim que a nossa genética, ao longo de milhares de anos, veio fazendo o processo de refinamento e eficiência. A nossa própria genética busca aperfeiçoamento. A palavra perfeccionismo, ela também vem do aperfeiçoamento. O detalhe é que a gente aplica o perfeccionismo com base em autoridades e entre julgamento da dualidade, ou seja, para você ser perfeccionista, você considera o teu padrão de comparação com algo ou alguém sendo superior a você, ou que você é inferior a algo ou alguém. Isso é um padrão de comparação do pensamento dualístico. Aí você se torna perfeccionista. Não sou boa o suficiente. Ou tenho que ser boa o suficiente. Não está bom o suficiente ainda. Esse não estar bom o suficiente significa que do outro lado da balança você colocou algo ou alguém como parâmetro para comparar. Então, pessoas perfeccionistas, além de serem muito controladoras, são pessoas que estão sempre se comparando. E isso vem da infância. Essa diminuição no ritmo é refinamento de missão. A sua ambição, ela tem que ser elevada, com valores morais e espirituais, senão ela só é ganância. Só por causa disso. Eu não lembro se eu tenho o teu mapa aqui. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Grupo de estudos. Cadê o grupo de estudos aqui? Aqui, deixa eu ver se é esse daqui. Vamos ver que casa que tá pegando aqui. Ih, pior que não tenho. Grupo de estudo. Eu trouxe tantas abas abertas aqui, gente. Calma aí. O sucesso, terminando aqui da minha ex-aluna aqui, o sucesso se redefine. Autoridade como serviço e não como trono. Quanto mais você eleva o nível, mais obstáculos. Claro, porque precisa de mais trampolim. Obstáculo é trampolim. O que vocês acharam? Gente, a pessoa que não tem obstáculo na vida, você olha assim, essa vida não quer crescer, não. Obstáculo, gente, é trampolim. Só isso. Obstáculo é trampolim. Se a pessoa não tem obstáculo, a vida não ama mais a pessoa. Já desistiu. Já largou os tacos das bets. Escreve em um papel. Obstáculo é trampolim. Ó, agora vai dar certo.
Tá, grupo de estudos aqui. Trânsito. 1 é casa 12. O meu também pega casa 12, meu Deus. A casa 12 é perrengue. Casa 6. Ó, vamos ver se faz sentido. Para quem tem isso acontecendo na casa 6... Gente, casa 6 é a casa do sacrifício. Brincadeira. Aqui a limitação, ele aparece no corpo, no trabalho, no cuidado e no serviço. É onde a mutação precisa se encarnar literalmente, no ritmo, na rotina e na saúde. A rigidez aqui é a mente intuitiva que reconhece quando a rigidez é necessária, mas encontra formas inovadoras de aliviar a sua dureza. Então, a gente sempre fala que a mente ela adquire sabedoria que cria estrutura sem aprisionar a vida. Você precisa da estrutura para existir, mas você não pode aprisionar a vida. O ponto onde aprendemos que a verdadeira disciplina ela é fluida e a forma é a forma que serve o espírito, tá bom? Não é o espírito que serve a forma. Esta forma aqui está a serviço do espírito. A casa 6 é domínio da ordem cotidiana, do corpo, trabalho útil, do serviço e da cura. A mutação se manifesta como reconfiguração do teu modo de servir e do modo como o teu corpo reage às pressões da vida. Transformar a sua rotina em ritual, aprender a reconhecer os sinais de esgotamento como mensagens de mutação. Tá beirando esgotamento? É porque o corpo está em mutação e está pedindo para que você se recolha para fazer metamorfose. Encontrar ritmos sustentáveis para trabalhar, cuidar e oferecer a tua energia ao mundo. Ritmos insustentáveis, não sustentáveis, não vão ficar. Se algo não é mais sustentável, acabou, chega, deu. E refinar o corpo como instrumento da consciência. Nessa retrogradação, Plutão pode ter exposto hábitos e sistemas de trabalho ultrapassados, mostrou onde o corpo está gritando por pausas, revelou rigidezes internas como perfeccionismo, culpa, autocobrança. Aí na casa 6, Plutão estando direto a partir de hoje, começa a materialização da nova rotina energética. É potencial, tem gente que vai lutar contra isso. Materialização de uma nova rotina energética. São pessoas que precisam passar a incorporar um ritmo que respeitem o tempo da mutação, nem rápido demais e nem lento demais. É o nascimento de uma eficiência sagrada, onde o serviço se torna veículo da regeneração. Está ensinando o quê? Limitações na saúde, tempo, recursos são convites à reorganização. Algo precisa ser reorganizado. Cada aparente obstáculo no trabalho cotidiano é um ponto de calibração. E o verdadeiro trabalho é manter o teu canal limpo para que a energia mutativa possa atravessar. Então, quando o corpo pede pausa, é a alma que está se preparando para a atualização. E quando o sistema trava, é porque algo precisa ser reprogramado com mais leveza. Pegou? O corpo precisa aprender, o corpo aprendendo o novo tempo da alma. A alma tem um novo tempo, uma nova realidade, uma nova rotina, um novo ritual, e o corpo precisa aprender e ir junto, né? A mutação se torna visível quando o teu serviço flui no ritmo da tua própria biologia e não no ritmo dos outros. Não é na rotina do outro, é no teu ritmo. Gente, fluir com a rotina do outro é pedir para adoecer. Certo? Gente, vou lá, meio-dia, quase meio-dia. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Para quem quer saber mais, entrem no grupo de estudos e no grupo de avisos, principalmente no grupo de avisos. Gente, é gratuito o grupo de avisos, certo?
Lá vocês ficam sabendo de conteúdo, eu posto texto, posto link para os meus artigos, posto os vídeos. E a gente vai conversando. Quem sabe amanhã de manhã eu tô aqui de novo. Tá bom? Gratidão por quem mandou os presentes, para quem acompanhou até agora. Para quem ficou mais inteligente, mais rico com as coisas que eu ensinei. E aí, se vocês também se interessarem pelas leituras ou pelos outros trabalhos, vocês me procurem lá. Entrem em contato. Beijo no coração de vocês. Uma boa semana para todo mundo, que segunda-feira, né? A gente se fala.